Amor e Resgate. Janaína Farias pelo Espírito Jean Luca. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Capítulo 6. Inseguranças e desconfianças. Kevin procurou o lar e conversou com a pequena família sobre suas dificuldades íntimas. Expôs-se como jamais houvera feito antes, ante a estupefação da mãe e do irmão mais moço. Seus familiares nunca imaginaram ouvi-lo declarar-se tão tomado de amores daquela maneira por uma moça. Com muito desgosto e lágrimas nos olhos, a mãe ouviu seu plano de deixar aquelas paragens. Sem mesmo conhecer, antipatizou-se daquela moça que havia enfeitiçado o filho naquele nível. Rogou que ele não se fosse. Aquilo seria somente uma bobagem da juventude. Passaria em breve. Que ele se casasse. As mais belas moças da aldeia suspiravam por ele. Certamente que o fariam esquecer os devaneios do primeiro amor. Mas tudo em vão. Kevin estava irredutível. Kennedy abraçou-se ao irmão com lágrimas nos olhos, ante a perspectiva de vê-lo partir. Ouvia-o compungido, procurando compreender o sofrimento íntimo que o fazia sucumbir. De certo havia notado os passeios matinais do irmão. Vez ou outra, em sua curiosidade juvenil, o havia seguido em surdina, observando-o a uma certa distância, com sua amada na beira do riacho de sua propriedade. Notara a singular diferença de proceder que o acometera desde que a conhecera e observava os protestos dos amigos mais íntimos, que perdiam o companheiro das farras. Agora, ali estava ele, abatido, sofrido, dizendo que partiria em breve para longe, por não suportar ver a mulher amada em outros braços. Todos foram dormir com impressões fortíssimas naquele dia. Kevin mal se alimentava, sentia-se aflito, agitado, não conseguia dormir, por isso a certa altura da noite, procurou os amigos de diversões. Todos estranharam seus ânimos enfraquecidos. Mas ele nada disse sobre seu drama íntimo. Recebeu a notícia naquela noite que Egan, seu colega de academia, decidira-se por fim pedir a mão de Cilly, a formosa jovem que amava desde a infância. Até que enfim, meu Egan. Cheguei a imaginar que nunca o farias. Disse Kevin, abraçando-se ao amigo. Chega um momento em que um homem precisa fazer o que deve. Respondeu sorrindo o rapaz, ruborizado. Sorriam e bebiam ao som de músicas agitadas, davam-se às disputas e aos jogos. Vendo-os entregues às empolgações, não poderia um espectador supor a tempestade íntima que tomava o jovem McCann, cujo pensamento estava em Miriel e na viagem que empreenderia em breve. Precisava ver Miriel, só pensava em Miriel. Depois de extenuar as próprias forças nos divertimentos, procurou o lar para algum descanso. Mas, se o corpo estava exausto, a mente estava ativa como nunca. Mal surgiam as primeiras luzes da manhã, Kevin estava de pé para demandar-se do lar novamente. A mãe, vigilante, à custa de muito protesto, o fez alimentar-se de alguma coisa antes que ele saísse em busca do cavalo preferido. O rapaz tomou o caminho do riacho. Apeou à sua margem, ruminando as lembranças de suas alegrias há tão pouco tempo desfrutadas. Podia ouvir a voz de Miriel em sua cabeça. Podia sentir seu perfume. Não compreendia por que ela o havia tomado todas as preferências daquela maneira. Havia pouco mais de 2 meses que se conheceram, ali mesmo. Pensou em cavalgar até as terras de O'Hare, de maneira a poder avistá-la de algum jeito, mas viu Kennedy se aproximando. Depois de algum entendimento com o irmão, reprimindo-o por tê-lo seguido, retornou às lides do sítio com ele, pois intentava deixar todas as coisas em ordem antes de partir. Já Miriel, como o dissemos, permaneceu recolhida em seus aposentos por todo o dia. Recusava-se a sair ou a deixar-se visitar, a não ser por sua ama, Alvi. Ordenou a esta que informasse seu pai que se achava, talvez, adoentada. Alimentou-se pouco e entregou-se à prostração psíquica que a tomava. Odiava tudo em sua vida. Sentia-se a mais desventurada de todas as criaturas, por saber-se sem poder algum sobre o próprio destino. Seria obrigada a se casar com um homem enquanto amava perdidamente a outro. E com ninguém podia desabafar, desoprimindo o peito de tantas inquietações. A mãe era para ela distante e fria, já que esta nunca pôde interferir na educação ministrada à filha e com a qual não concordava.
Ao pai, amava com extremos, mas nunca poderia dizer-lhe o que se passava em seu coração. Somente tinha intimidade com a boa ama Alvi, que foi quem praticamente a criara desde cedo, como era de praxe ser o papel da ama de família abastada naquela época. Mas a ela, também, nunca revelara seu romance com Kevin, muito embora pudesse adivinhar em seu olhar que alguma coisa ela sabia estar acontecendo com o coração da sua protegida. Mas a velha ama nada perguntava. Apenas velava por ela, cuidadosa e solícita, trazendo as refeições e lhe medindo a temperatura de quando em vez, para certificar-se. Ao cair da noite, trazendo a última ceia, Alvi sentou-se à cabeceira da moça, fazendo que esta lhe deitasse ao colo. Começou a cantar uma velha canção que jamais havia cantado antes, enquanto alisava-lhe o cabelo. Ao som de sua voz suave, Miriel ouviu uma antiga história sobre a filha de um certo rei que havia sido dada como prêmio a um comandante de seu exército, pelos feitos magníficos na conquista de terras. Mas a moça apaixonara-se por um cavalheiro nobre e gentil, belo e artista e o seduziu para que fugissem juntos. Na epopeia cantada, os dois jovens fogem da ira do comandante, que quer lavar a própria honra com o sangue do casal. Os versos falam da fuga espetacular por entre florestas mágicas, vilarejos e reinos distantes, até o desfecho trágico em que o comandante os alcance e consuma sua vindita. Miriel ouviu atenta, tomada de impressões. Ao findar-se o último verso, ergueu-se e postou-se de frente à sua ama. Que música é esta, boa a ouvir? Nunca a ouvi antes. Esta é bem antiga, minha menina. Já quase não me lembrava mais dela. Achaste bela? Muito trágica, minha ama. Os antigos dizem que é uma história real. Miriel observou a ama por alguns instantes, sondando-lhe as intenções. Depois, voltou ao seu colo, permitindo-se receber seu carinho. E porque achava-se fragilizada, 2 lágrimas escorreram por seu rosto. O que a tem desgostado tanto, minha menina? Fala para tu Alvi, para que eu possa sanar a causa de tanto sofrimento. A filha de Ohari deixou-se, então, narrar seu drama íntimo. Contou de seus encontros com Kevin. De suas alegrias e esperanças expandidas ali no ermo bosque. Da irritação e descontrole do rapaz ao ouvir a confissão de que era noiva. Da voz misteriosa que a assustou próximo ao pequeno bosque nas propriedades de seu pai. De suas esperanças mortas e os sonhos impossíveis. Alvi ouvia com a expressão espantada. Tinha as mãos no rosto, quando falou. Minha menina, quanta loucura! Como te deixaste ficar sozinha com um desconhecido em um bosque? Tu, que és noiva e filha de um homem rígido de costumes. O que aconteceria se ele desconfiasse de alguma coisa e flagrasse vocês dois? Tua vida e a vida desse rapaz estariam perdidas. Mas o que eu poderia fazer, minha ama, se o amei desde o primeiro dia? Miriel deixou-se chorar no colo da ama. Acaso o jovem por quem te estremeces é da família sobre a qual me pediste informações há algum tempo? Sim, minha ama. Seria qual dos filhos de Khan que te encanta assim? Seria o pequeno Kennedy, que tem mesma idade que tu. Não. Então trata-se do Adonis irlandês. Quem? É como é conhecido Kevin McCann. É com ele que te deixaste desfrutar esta perigosa aventura. Sim, Kevin McCann. Ao pronunciar o nome, o pranto da moça fez-se mais intenso. Alvi ergueu a cabeça de Miriel, olhando em seus olhos. Diz para sua ama, querida, nestes encontros que tinhas com este rapaz, não te deixaste engodar e seduzir. Estará esta situação mais séria do que me dizes? Não, minha ama, Kevin sempre me respeitou. Fazendo expressão de alívio, a ama continuou. Oh, minha Miriel, sempre foste tão irreverente, e eu que julguei jamais ver-te amando a homem algum. Mas, escuta, não te deixes abater assim. Melhor ter sido dessa maneira do que vocês terem levado adiante essa loucura. Tudo isso iria acabar em tragédia, não vês? Tu estás noiva e casa-te em pouco tempo. E, mesmo que não fosses, quero que saibas que o jovem Adonis é conhecido por seus desregramentos com as mulheres. Chego a espantar-me de dizeres que ele a respeitou. Mas, ouve, ele não poderia fazer-te feliz. Vive entregue aos divertimentos. É um irresponsável com a própria conduta. Eu te conheço o gênio ferrenho.
Tu não és como as outras moças, que conhecem as extensões dos direitos masculinos. Certamente que não irias aturar o comportamento leviano desse rapaz. O que dizes? Disse a moça, estacando o choro e erguendo-se para encarar a ama. Te digo a verdade. Não pode ser, minha ama. Estás enganada. Kevin é reto e nobre. Jamais me trairia. Tu que estás equivocada, Miriel. Escolheste para amar um jovem alucinado pelas ilusões. Mas nada disso importa agora. Pois que tu mesma me dizes que este romance acabou. Te digo que melhor assim. Procura concentrar-te no casamento que se aproxima. Ele me parece um homem bom. E parece ser louco por ti. É agradável aos olhos e culto. Concentra-te nele e esquecerás o Adonis irlandês, que nada te pode oferecer, a não ser a insegurança e a desilusão. Miriel nada respondeu. Aquelas palavras a impressionavam. Alvi sabia de tudo quanto acontecia na aldeia e nos arredores. Sua família era de lá. Mas não podia aceitar o que ela informava a respeito de Kevin. Não queria pensar no assunto. Custou muito a adormecer e, na madrugada, teve um pesadelo inquietante. Sonhou estar novamente de frente ao bosque onde havia ouvido a estranha voz, de pé, olhando para as árvores. Ouviu atrás de si então, a mesma voz dizendo, tu não me escaparás. Não estava ali o corcel árabe. Não se animou a olhar para trás para ver quem falava. Correu em direção às árvores. Esquivava-se delas, aflita, escutando atrás de si o rugido de seu perseguidor. Desesperada, começou a gritar por seu pai. Mas ninguém havia ali para ajudá-la. Em um dado momento, sentiu-se tropeçar e cair ao chão. A moça acordou sentindo-se cair sobre o próprio leito, em um grande impacto. Também Alvi acordou e correu a auxiliá-la, que estava suarenta e trêmula. Ouviu-a narrar o pesadelo, lembrando-se de que na infância eles eram frequentes, de tal modo que a menina se viu acometida por uma doença dos nervos durante algum tempo. Tentando acalmar a moça, Alvi cantou uma de suas velhas canções, acolhendo-a nos braços até que ela voltasse a dormir. Na manhã seguinte, Miriel não saiu para cavalgar como era de seu costume. Levantou-se tarde e buscou as refeições em silêncio. Por seu gênio destemperado, nem seu pai nem sua mãe questionavam o que havia. Apenas perguntaram se ela havia melhorado da indisposição, ao que a moça respondeu que sim. Durante uma semana, Miriel não buscou o cavalo árabe para os passeios diários. Passeava apenas nos extensos jardins ao redor do lar pelas tardes em que seu noivo não vinha para o jantar. Não sabia ela que Kevin andava espreitando pelos arredores, procurando vê-la de algum modo. Já com todas as providências tomadas, queria despedir-se de Miriel, de maneira a empreender a grande viagem. Há alguns dias o rapaz rondava sorrateiramente, procurando não chamar a atenção dos servos e guardas de O'Hare. Mas, inquieto e leviano, chegava-se cada vez mais perto da grande construção. Em uma tarde calma, viu entre os canteiros do extenso jardim que alguém passeava. Aproximou-se devagar. O crepúsculo se anunciava e a pessoa em questão dirigia-se a um recanto de onde era possível ver o pôr do sol de uma espécie de pérgola. Kevin percebeu que se tratava de Miriel. Caminhava sozinha. Sua ama ficara sentada em um recanto próximo à entrada do castelo, como era de seu costume, a pedido da moça que gostava de desfrutar alguma solidão. Kevin aproximou-se mais e pôde vê-la. Estava vestida em um traje vaporoso. Os cabelos estavam trançados e ajeitados com flores perfumadas. Parecia um pouco mais magra, mas estava tão linda como sempre fora. A moça caminhou até o recanto e encostou-se em um guarda-corpo. O rapaz, averiguando que a ama o não havia visto e que não havia guardas por perto, entrou também no recanto, trêmulo de emoção. Aproximou-se devagar. Ia chamá-la e refletiu, e se ela gritar ou entregar-me a guarda? Talvez ainda estivesse com as impressões do último encontro. Estacou um pouco, observando-a de costas. Mas ele não iria recuar. Precisava falar com ela, ainda que isso custasse perigo de vida. Deu mais alguns passos e a tocou no ombro, sussurrando. Miriel. A jovem virou-se repentinamente, assustada. Olhou para ele e ficou pálida, encarando-o de boca aberta. Vendo a reação da moça, Kevin afligiu-se.
Não queria que ela o temesse. Mas não tinha muito tempo, pois estar com ela colocava em perigo suas decisões. Estava ali apenas para vê-la, deixar o bilhete e ir embora. Aquela era a última vez que a via na vida, provavelmente. Por isso, com a voz embargada de emoção e olhos úmidos, disse rapidamente em voz baixa: Miriel, por favor não te assustes. Vim porque precisava falar-te. Só vim despedir-me, nada mais. Está tudo neste bilhete. Tu o deves ler e crer em cada palavra que aí está escrita. Retirou da roupa um bilhete dobrado, sem envelope, sem lacres, e colocou nas mãos da menina, que tremia. Ele sentiu um frêmito ao tocá-la. Ambos estavam de mãos geladas. Agora, ele tinha que ir embora. Precisava vencer-se e deixá-la rapidamente. Deixando uma lágrima escapar, fez menção de sair, quando a moça jogou-se-lhe aos braços, segurando-o. Kevin, Kevin. Sem conter-se, o rapaz a abraçou, beijando-lhe a cabeça inúmeras vezes, permitindo que o pranto lhe lavasse a alma. Oh, querida, como eu a amo! Imaginei que me odiavas. Ah, eu tentei, meu Kevin. Eu tentei odiar-te, tudo seria mais fácil se eu o odiasse. Mas vendo-te agora, não sei fazer outra coisa senão amar-te. Também eu julguei que me desprezavas. Ah, não, minha Miriel. 1000 vezes não, jamais. E é por isso que venho aqui despedir-me, pois não consegui forças para deixar-te sem vê-la pela derradeira vez. E mais fraco agora me encontro, porque a tenho em meus braços. Miriel afastou-o de olhos arregalados, procurando encará-lo. Deixar-me? O queres dizer? Estou indo embora. Não posso ficar e ver-te entregue a outro homem. Não tenho condições, querida. Se eu ficar, sou capaz de alguma loucura que poderia destruir a tua e a minha vida. Então vou embora, mas não sem antes dizer-te que meu amor é só teu. Vou, mas meu coração ficará aqui contigo para sempre. Afastando-se mais, ela abriu o bilhete que tinha nas mãos. Minha Miriel, não me seria possível ver-te entregue a outros braços sem sucumbir de desespero e resvalar para o crime ou a desonra, por isso parto da Irlanda em breve. Mas não sem antes declarar-te que meu amor por ti jamais fenecerá. Levá-lo-ei comigo para sempre como o único tesouro de minha vida. Estarás para sempre venerada no altar de meu sentimento. É por ti que parto, pois prefiro o degredo ou a morte que fazer-te desventurada e aviltada da honra. Prometo-te que este amor há de me conduzir um dia ao céu, onde hei de encontrar-te para jamais perder-te novamente. Do teu, para sempre. Kevin. Após ler a pequena missiva, Miriel encarou o rapaz com os olhos arregalados. Não podes deixar-me. Kevin a abraçou novamente, sentindo tamanha aflição que sua voz travava na garganta e saía apenas em sussurros. Oh, querida, eu morro aqui mesmo, despedindo-me de ti. Nesta viagem, vai um cadáver andante. Miriel sentia-se enlouquecer, ante a possibilidade de aquela ser a última vez que via Kevin. Seu pensamento acorria rápido em uma solução para o caso. Não podia perdê-lo. Haveria que fazê-lo ficar. Tu não me podes deixar, Kevin. Eu morreria. Não posso suportar isso. Tu não podes ir, disse Suplicy, agarrando-lhe as vestes e afundando a cabeça em seu peito. Kevin sentia-se entontecer de tanta dor. Querida, não posso ficar. Eu enlouqueço, não percebes? Eu resvalaria para o crime e a ignomínia ou te arrastaria ao despenhadeiro moral. Não, Miriel, eu te conservo impoluta, para que sejas feliz como puderes. Devemos nos conformar com o destino que nos separou. A voz de Kevin travou ante a emoção. Ele abraçava e beijava os cabelos avermelhados da moça aprisionado de dores íntimas acerbas. A cabeça de Miriel parecia um turbilhão. Percebeu que não funcionaria suplicar ao amado que ficasse. Ele parecia resoluto. Precisava uma estratégia diferente. Ah, quanto sofremos por causa de nossa própria teimosia, ante certos fatos decisivos de nosso destino. Nossa inconformação nos tem arrastado há séculos para os mais escuros abismos morais. Com qual veemência usamos de nossos cabedais mentais para traçar estratégias e técnicas que nos lançam aos lamaçais da irresponsabilidade. Como nos tornamos ricos de raciocínios para criar estratagemas que somente servem para atrasar nossa marcha para Deus.
E quanto gememos depois, arrependidos do imediatismo que não nos permitiu visualizar as inconveniências de nossas escolhas tomadas ao sabor da inconsequência. Miriel buscava raciocinar em como dissuadir o alvo de seu amor da ideia de partir e deixá-la. Não lhe ocorria que seria o melhor a se fazer, já que ela era noiva e casar-se-ia em breve, não havendo possibilidade de seu pai retirar a palavra empenhada. Não pensou que fazer o rapaz desistir da ideia seria colocar os dois em perigo eminente. Não ponderou que estavam às margens de tragédias desnecessárias ou de crimes. Não, para ela importava tão somente mantê-lo ali, ao alcance de seus olhos, pois não suportava a ideia de não o ver mais. Em momento algum lhe ocorreram as outras pessoas, como o próprio pai que tanto amava, o noivo que nada havia feito para merecer desconsideração, a ama que a criara como mãe, a mãe de Kevin e o irmão, e ainda outros que ela não desconfiava que sofriam, ante a possibilidade de situações dolorosas. Nada disso parecia importar, nada disso foi sequer cogitado. A Miriel somente interessava não perder Kevin, porque a rebeldia não cogita de seus efeitos colaterais. A rebeldia não deixa margem para a solidariedade ou a indulgência. E a rebeldia é o reflexo da descrença sistemática e do raciocínio fragmentado, pois que bastaria um pouco de discernimento e confiança em Deus para que melhores decisões fossem tomadas. Após refletir sobre o que fazer, a moça empurrou o rapaz com o olhar tisnado de raiva. Ela, que ainda há pouco se enternecia e fazia-se frágil em seus braços, agora, assumia a postura de fera coagida. Então vá, Kevin. Assim convém a um covarde, a fuga. Confuso, o rapaz a fitou, tentando compreender a mudança de atitude. Não digas isso, Miriel. Não sou covarde. Ao contrário, preciso de um cabedal de coragem muito grande para deixar-te. Imagino. Pois bem, faça isso. Será melhor assim. A moça afastou-se dele, dando-lhe as costas, olhando para o horizonte. Atônito, confuso, o rapaz permaneceu calado por algum tempo. Depois, tomado de insegurança e receio, falou em tom baixo. Miriel, será que tu podes compreender que partirei despedaçado? Posso compreender e será bom, afinal, disse em tom frio sem encará-lo. Bom, não é bom, é apenas necessário, mas bom não é. Medindo-lhe a insegurança e a vacilação, a moça prosseguiu, controlando as próprias manifestações. Será bom, sim. Afinal, Kevin, não nos seria possível qualquer reação. Devemos mesmo nos conformar com este destino. Creio que já me conformei. É bom que partas e prossigas tua vida. Eu prosseguirei com a minha. Kevin não compreendia a reação de Miriel. Ela estava fria, indiferente. Há poucos minutos estava em seus braços, agarrada em suas vestes, agora, a cada passo que ele dava em sua direção, ela distanciava-se ainda mais. Parecia não querer delongar a conversa e de repente agia como se já houvesse se conformado com a separação que para ele, Kevin, era um suplício. Isso deixou o rapaz enciumado, inseguro. Já era demasiado doloroso ter que deixá-la, mas era insuportável ir sem a certeza de seu amor. Ele precisava da convicção de que ela o amava e iria prosseguir amando-o para conseguir levar a termo sua própria renúncia. Não poderia conviver com o despeito íntimo de não ser correspondido em suas ânsias mais íntimas. Por isso, não conseguia virar as costas e ir embora, como havia prometido ao instrutor que faria. Em uma atitude de inquietação, avançou para Miriel e segurou fortemente suas mãos, levando-as aos lábios em um ósculo sofrido. Prosseguirei minha vida amando-te, Miriel, disse Suplicy, aguardando a resposta da moça à sua declaração. Mas ela retraiu-se e afastou-se novamente, fugindo-lhe ao olhar. Quando a situação não possui solução justa, Kevin, o melhor que fazemos é encontrar outros caminhos para uma alegria possível. Espero que encontre o seu em sua viagem. O que queres dizer? Miriel reuniu forças para não se trair e dizer que somos jovens. Certamente que a vida reserva a nós dois alguma aventura. Tu és moço e bonito. Haverá de encontrar uma boa dama que te alegre a vida. E eu. Silenciou sem terminar a frase. Avançando para ela, encurralando-a de encontro a uma viga da pérgola, de olhos já chamejantes de ciúmes, Kevin disse em tom mais alto, e tu o que? Completa o que ias dizer.
Eu vou casar-me em breve. Quem sabe não encontrarei felicidade ao lado de meu marido. Mas tu me disseste que não o amas. Como pode ser isso? Mudaste de ideia, já te conformaste assim com tudo? Sentindo-se mais segura ante a atitude de exasperação do rapaz, a moça esquivou-se dele, caminhando para o guarda-corpo. Nada mais me resta, afinal. Preciso conformar-me em algum momento. Melhor que seja agora, não achas? Afinal, meu futuro marido não é asqueroso. Parece-me um bom homem, além de um cavalheiro. E parece gostar muito de mim. Na verdade, parece ter por mim desvelos que talvez eu não encontre em mais ninguém. Kevin sentia a cabeça rodopiar. Sentia a chama do ciúme arder-lhe no íntimo. Profundo despeito o agitava. Tomando uma atitude mais brusca, segurou Miriel pelos ombros, virando-a para ele, trêmulo. Como podes dizer isto? E o meu amor por ti? Acaso o estás malbarateando? Perguntou de voz suplice. Tu estás partindo, Kevin. Não intentaste qualquer medida para ficarmos juntos. Já Oriche faz de tudo por mim. Eu desprezo o coitado e ele vive a se arrastar aos meus pés, com prendas e carinhos. Os olhos de Kevin tisnaram de raiva incontida. Oriche, chamas pelo nome, sem os títulos. Falas que ele te vota prendas e carinhos. Que carinhos? Do que falas, afinal? Ele é meu noivo, é justo que tenhamos intimidade no trato. E os carinhos, nada demais, apesar de ele já haver tentado me beijar uma ou outra vez. E tu permitiste? Deixaste-o tocar-te? Empurrando-o, com brutalidade, Miriel afastou-se com um passo para trás. Isso em nada te interessa, Kevin McCann. Tu vieste aqui despedir-se de mim, certo? Pois bem, adeus. Deves partir. Parte para a tua nova vida, e eu prossigo com a minha. Também nova vida me aguarda, pois vou casar-me em breve. Devemos conformarmo-nos com o destino, não é o que disseste para mim ainda há pouco? Que eu fosse feliz como pudesse. Pois então, farei o que me disseste. Começarei tentando valorizar um homem que vive tentando me agradar, tal é Oriche. Tentarei ser uma esposa carinhosa e leal. Quem sabe, em breve, filhinhos hão de abençoar meu lar. Sim, serei feliz. Agradeço teu conselho e o seguirei. Agora podes partir tranquilo. Aterrorizado ante a perspectiva de a mulher amada se entregar voluntariamente à felicidade conjugal ao lado de outro, Kevin viu ruir todas as suas fracas convicções de até então. Não poderia deixá-la. Não deixaria que outro homem a tocasse. Filhos. Não, 1000 vezes não. Ela só os teria com ele, Kevin. Seria apenas dele. Avançando e abraçando a moça em um aperto invencível, o rapaz deu vazão ao pranto copioso, em total desequilíbrio. Não, Miriel, não digas tal coisa. 1000 vezes não. Não partirei, não partirei. Faço o que quiseres. Mato o desgraçado, se ele te tocar, eu juro. Eu faço o que quiseres, mas nunca digas tal coisa novamente. Fugiremos juntos. Sim, nós fugiremos. Diz agora que fugirás comigo, diz. Diz de teu amor por mim. Repete o que me disseste antes de falares tais barbaridades. Diz que não te conformas com minha ausência como eu não me conformarei jamais com a tua. Só não repitas nunca mais o que disseste. Eu sou capaz de entrar agora no castelo de teu pai para requerer-te pelo fio da espada. Vê o que me disseste, Miriel. Não posso suportar tuas palavras. Kevin falava alto. Estava visivelmente transtornado. Soltou Miriel e virou-se para caminhar para o castelo, com o rosto vermelho de cólera e os olhos inchados de pranto. Resolverei isto. Sim, sou homem. Não tolerarei esta situação. Resolverei com teu pai e depois matarei o desgraçado que ousou aproximar-se de ti. Agarrando-se a ele, percebendo o que suas palavras haviam ocasionado nos nervos do jovem, Miriel implorava. Não. Que fazes? Estás demente? Os guardas de meu pai. Trucidarei qualquer um que se colocar em meu caminho. Larga-me. Jogando-se nos braços do rapaz, o corpo de Miriel foi sacudido por choro desesperado. Não, Kevin, não podes fazer isso. Não irás. Prefiro a morte, a ver-te avançar para meu pai. Kevin parou a marcha para acolhê-la. Não suportava vê-la chorar.
Em um arrobo de emotividade, beijou-lhe as faces, os cabelos e a apertou contra si. Não serás dele, ouviste? Agarrada ao rapaz, segurando-lhe as vestes, a moça compreendeu que conseguia o que queria. Não, não serei, se não me deixares. Mas ele tocou-te. Não, eu não permite. Então fugiremos, Miriel, iremos embora juntos, não nos separaremos. Ao ouvir a menção da fuga, a moça arrepiou-se de terror. Relembrou o episódio da voz perto do bosque e das sensações que sentira. Mas nada disse, pois recostada ali no homem que amava, os receios se dissiparam. Não haveria mesmo alternativa, teriam que fugir. Afastando-a de si para encará-la, Kevin perguntou melifluo: Tu me amas, Miriel? Sim, querido, mais que a própria vida. Kevin a beijou com sofreguidão. Pensou em tudo o que prometera ao instrutor querido. Pensou na mãe e no irmão. Mas agora nada importava mais. Não podia deixá-la. Jamais viveria longe dela. Sim, fugiria da Irlanda ao lado do velho professor, mas somente se pudesse levá-la consigo. Casar-se-iam em alguma aldeia distante e seriam felizes. Ela receberia o velho Thompson como a um pai, certamente. Seriam uma família venturosa. Ele trabalharia para tecer a felicidade dos dois entes adorados. Escreveria para a mãe e o irmão. Quem sabe não os mandaria buscar depois de estabelecer-se. Era jovem e operoso. Não temia o trabalho. Era talentoso e muito bem educado. Poderia trabalhar de professor de música ou professor convencional, pois falava alguns outros idiomas que seu tutor lhe ensinara. Era forte e talentoso com as armas, portanto poderia servir como soldado onde se instalasse. Só não poderia deixar Miriel. Isso não poderia. A moça o afastou, ofegante, assustadiça. Deves ir, eu devo voltar ao castelo. Aguardo-te amanhã no riacho. Devemos tramar a nossa fuga, querida. Eu estarei lá. Deves ir agora, com cuidado, ouviste? Não te deixes ver pelos guardas. Sorrindo ante a preocupação da moça, Kevin a beijou novamente, tomando depois suas mãozinhas entre as dele e nelas depositando vários beijos. Não te preocupes, querida. Nada acontecerá com teu cavalheiro. Estarei são e salvo amanhã, aguardando-te no riacho. O rapaz saiu então, voltando-se de quando em quando para receber os beijos que Miriel enviava para o ar. A moça deixou-se ficar mais um pouco na pérgola, ajeitando o próprio visual que estava desalinhado. Olhou ao redor, preocupada, e depois dirigiu-se ao castelo, com um sorriso que teimava em não se fechar. Capítulo 7. As consequências das inconsequências. Kevin voltou para a aldeia com o coração acelerado. Estava feliz. Trazia no corpo ainda a sensação de tê-la nos braços. Estava impregnado de seu perfume. Ele não a deixaria jamais. Não poderia. Tomou o caminho da academia de Thompson, pois iria expor-lhe os novos planos. Apeou e adentrou o recinto, caminhando até o professor, que afinava um instrumento. Meu pai, preciso falar-te. Vendo-o com um sorriso largo no rosto e olhos brilhantes, o velho instrutor ficou apreensivo. Não esperava que ele voltasse com esse humor. Ao contrário, esperava vê-lo despedaçado de dor por causa da despedida. Por isso mesmo, pôde prever os insucessos nas intenções do aluno. Caminhando até um assento, convidou o rapaz a sentar-se. Vejo que não fizeste como recomendei, meu filho. Não, meu pai, não pude e peço-te perdão. Não posso deixá-la. Eu morreria. Perigo de morte existe agora. Ficar é morte eminente. Acreditar que esse amor seja possível é arriscar a vida de todos nós. Não, meu pai, não posso conformar-me com tuas palavras. 1000 vezes não. Foi o destino que nos uniu. Foi por acaso. Agora nos amamos e nosso amor é puro e belo. Não queremos maltratar ninguém. Antes, ao contrário, querem nos separar por causa do orgulho e do ouro. Nosso amor está acima disso, meu pai. O destino nos uniu e querem nos separar. Kevin, o amor verdadeiro não constrói venturas sobre os destroços das lágrimas alheias. Não percebes que isto é uma contradição? Mas, meu pai, como me explicas que o destino nos tenha unido para depois nos separar? Qual o propósito disso?
Eu a amei desde o primeiro momento, como se já houvesse amado por toda a vida. O propósito é fazer-nos sofrer. É isso que Deus quer para nós? Não. Penso que Ele quer que lutemos por esse amor e não nos entreguemos à maldade do mundo. Nós somos as vítimas, não os vilões, não percebes? Vítimas e vilões, Kevin. Qual o teu conceito de vítima e de vilão? Éreis vítimas enquanto sofriam pelas atitudes alheias. Mas agora pretendeis ferir e aviltar. Programais, como posso depreender de tuas palavras a perfídia e a fuga? Isso vos tira do papel de vítimas, não vês? Mas estamos apenas reagindo aos que nos afligem. E achas que isso apagaria quaisquer responsabilidades que tenham nas dores que infligirem? Antes, isso não vos igualaria aos que vos fazem sofrer. Não vês que vós corrompeis um sentimento celestial com a vossa rebeldia aos desígnios de Deus? Mas Deus nos quer sofrendo, meu Pai. Para sempre é o espaço curto de uma vida, Kevin. Mas o que mais temos? Thompson refletiu por alguns instantes, vasculhando os próprios cabedais mentais. Depois disse, como que tomado por energias desconhecidas: meu filho, tenho chorado e sofrido muito pela saudade do amor que eu não pude viver. Essa dor dilacera minhas forças há mais de 35 anos. Mas, mesmo diante de tanta dor, vejo que o melhor que fiz foi aceitar a contingência de superar-me e prosseguir. Não me arrependo, principalmente porque essa dor me fez mais sensível às dores ao meu redor, meu Kevin. Pude ver que eu não sou o único que geme e chora distanciado de qualquer possibilidade de ventura na Terra. E com isso pude gastar meu tempo com meditações profundas sobre a natureza do destino humano. Lembro-me de minha saudosa amada me falando de sua criada que acreditava na vida após a morte e nas vidas sucessivas. Não posso dizer que aceito essas ideias com convicção e sem reservas, mas sou obrigado a admitir que, diante de todo o sofrimento que me foi possível testemunhar, ainda não encontrei explicação melhor que a que dita que a justiça de Deus é exercida com muito mais abrangência do que poderemos imaginar, na caminhada do tempo infinito. Se considerarmos que todos os momentos em nossa vida se encadeiam para formar o todo, podemos admitir que assim também procede no tempo infinito, na sucessão das vidas que teríamos na eternidade. Assim, muitos fatos que não parecem razoáveis e nem lógicos em nossa vida atual poderiam encontrar explicação em uma vivência anterior, já que uma vida seria reflexo ou consequência da outra. Pensa em como os grandes problemas humanos encontrariam aí a solução justa. Deus deixaria de ser este ser vingativo e caprichoso, que usa de seu poder para brincar com os destinos humanos. Passaria a ser, antes, um ser bondoso e justo, que renova a chance de vitória das suas criaturas a cada nova existência. Aí, meu filho, este mundo de hoje que se nos afigura tão cruel passa a parecer uma grande escola, onde os alunos possuem características muito semelhantes, embora em posições diferentes de aprendizagem. Pois quem de nós, Kevin, no lugar do Lord O'Hare, agiria diferente dele quanto ao destino da filha? Será que poderemos assegurar que se fôssemos ricos e poderosos nossas decisões não seriam análogas? Podemos pensar assim nos colocando em lugar de cada um dos envolvidos em nossos dramas particulares. Mas, acima de tudo, meu Kevin, podemos também ter plena esperança de compensação no futuro para nossas dores de agora. Sou professor e sei que o aluno obediente e cordato é o que se gradua mais rapidamente em qualquer aprendizagem. O que se submete aos exercícios propostos pelo seu professor com empenho e esforço, ainda que estes sejam exaustivos e desagradáveis, é sempre o que conseguirá melhor resultado, independentemente do talento natural que tenha. Pois se considerarmos que Deus é o instrutor e nós os alunos, poderemos viver confiantes e esperançosos quanto ao porvir. Kevin ouvia tomado de impressões. Tais conceitos pareciam ao mesmo tempo lógicos e fantásticos. Sua cabeça fervilhava, mas naquele momento não estaria disposto a interiorizar qualquer conceito que o demovesse da ideia de ter consigo a mulher que amava. Por isso mesmo, pegou das mãos do instrutor, beijou-as e lhe disse olhando nos olhos: meu pai, tudo isso é surpreendente e novo. São conceitos muito elevados e diferentes, que necessitam ser analisados com muito critério e prometo fazê-lo ao longo de minha vida. Mas devo dizer-te que nada me fará desistir de ter comigo Miriel.
Tudo posso se ela estiver comigo. Sendo assim, como adivinhas, ela vai fugir conosco. Amanhã, vamos nos encontrar e decidir sobre a fuga e preciso que não me abandones nessa hora grave de minha vida. Imploro que não modifiques a tua intenção de acompanhar-me no degredo em que nos meteremos, Miriel e eu, pelo mundo. Sem tuas palavras e sem o teu carinho eu me perderia, meu pai. Eu não saberia tomar as decisões que a tua ponderação e o teu amor me inspiram. Falarei com minha mãe e meu irmão sobre meus novos planos. Nós fugiremos e iniciaremos nova vida bem longe daqui, dando aos que nos cercam espaço para refazerem as próprias vidas. Thompson o olhou de olhos nublados. Mas, meu filho, compreendes que estais condenando a ti e a esta moça a uma vida de fugas e dores morais por conta de vosso crime. Meu senhor, se estivermos juntos poderemos vencer todos os obstáculos que a vida nos reserva. Mas volto a rogar-te que não nos deixes. Iremos embora daqui e prometo amparar-te como somente um filho poderia fazer por um pai. Tu não conheces Miriel, que apesar de possuir uma alma agitada e demasiadamente irreverente para uma mulher, tem um coração terno e amoroso. Vai receber-te como a um pai, posso garantir. E nós dois juntos saberemos tecer ao teu redor a rede de nossos carinhos imensuráveis que hão de te proporcionar segurança e felicidade. E, ao mesmo tempo, teremos a ventura de ouvir-te e nos aconselharmos contigo em todos os passos. Assim prosseguiremos mais confiantes e serenos. Vem, meu pai, conosco, eu imploro, de maneira que possamos contar com teu amor nos sustentando. E prometo-te que, quando possível, te daremos muitos netos que hão de beijar-te as mãos operosas e aprender de ti tudo quanto me ensinaste. Seremos uma família onde o amor que nos une, por ser verdadeiro, há de nos dar a paz que precisamos para vencermos todas as contingências da vida. Thompson abraçou-se ao aluno, emocionado. Ouviu-lhe as palavras de sonhos e esperanças, embevecido com tamanha determinação, mas no âmago sabia que a caminhada reservaria ao fel resultado do plantio mal conduzido. Por isso mesmo deliberou partir com ele, pois queria ampará-lo nas lutas que certamente chegariam. Iremos, então, meu filho. Deixando-se chorar de ventura, o rapaz beijou os cabelos grisalhos do instrutor. Depois ergueu-se cheio de empolgação, caminhando pela sala enquanto falava. Amanhã, encontrarei minha Miriel e falarei sobre nossos planos. Mas já tenho tudo mais ou menos delineado, meu pai. Miriel e eu fugiremos primeiro. Pensei em fazermos isso nas comemorações de St. Patrick, para que não deem falta de nós dois até que o festejo termine, dando-nos o ensejo de ganhar alguma distância. Podemos fazer isso no início da procissão, que se dá à tarde. Sei de uma casinha abandonada nos bosques em direção ao sul que fica a cerca de 3 horas de distância, a cavalo. O acesso é bem fechado. Passamos a noite lá e seguimos ao vilarejo que está a mais 6 horas de distância. Lá, podemos nos abrigar, pois tenho alguns contatos de confiança que nos acolherão por alguns dias. Ficaremos escondidos e esperaremos pelo Senhor, que deverá seguir-nos após uma semana, quando os ânimos se amainarem aqui e as buscas que o pai e o noivo devem empreender começarem a distanciarem-se de nossa vila. Faremos o percurso oposto ao mais óbvio, meu pai, pois certamente imaginarão que buscaremos uma fuga mais rápida para outros reinos pelo litoral mais próximo. Ao contrário, iremos pelo sul, em uma viagem mais penosa, porém tenho bons contatos pelo caminho que nos oferecerão abrigo e proteção até um certo ponto. Vou expedir cartas ainda hoje para tais contatos, vendo a possibilidade de hospedagem em certas localidades. Contratarei um mensageiro especial, que trará as respostas em menos de 30 dias. Estaremos fora do alcance de uma busca quando se esgotarem meus contatos. Então buscaremos o litoral sul para demandarmos para a Gália, onde minha mãe tem parentes remotos que saberei encontrar. Thompson ouvia em silêncio as estratégias do discípulo. Notava como tudo parecia fácil nas palavras empolgadas do jovem. Após estas explicações, Kevin sentou-se novamente, falando-lhe de olhos brilhantes. Preciso pedir-te mais um favor. Que depois de amanhã vás comigo aos bosques para conhecer tua nora. O professor respirou profundamente, esboçou um sorriso amigável e passou a mão nos cabelos do aluno. Tudo bem, podes marcar com ela que te acompanharei.
Tu vais amá-la, eu sei. Vais ver que não exagero em nada os pendores que ela possui. Certamente que terás que admitir que jamais viste uma donzela tão linda e tão inteligente em toda a Irlanda. Meneando a cabeça em um aceno respeitoso, o rapaz pediu licença para retirar-se, sorrindo. Saiu pela porta, deixando o instrutor mergulhado em cismares íntimos. Encaminhou-se ao lar tomado de esperanças e alegrias. Explicou para a mãe e o irmão sua mudança de planos. Julien foi tomada de pavor. Um íntimo sentimento advertia que o filho corria sério perigo em seus intentos. Kevin, enlouqueceste? Perdeste totalmente a consciência. Que diria teu pai se estivesse vivo? Certamente que morreria novamente de desgosto. Onde colocas a respeitabilidade de teu nome? Vais fugir com uma moça prometida a outro. Mas não estavas já decidido a deixá-la? Não escreveste uma missiva de despedida? O que o fez mudar de ideia? Foi ela que propôs tal absurdo. Então ela não pode ser uma pessoa de boa índole. Certamente não tem moralidade para fazer-te feliz. Se trai assim o noivo, o que não fará a ti, Kevin? Será uma questão de tempo para trocá-lo por outro. Raciocina, meu filho. Mamãe, não fales assim de Miriel. Eu propus, porque não poderei deixá-la. Nós nos amamos, mamãe. Não a deixarei. Prefiro a morte. Vê o que falas. Estás demente. Não estás raciocinando. Esta mulher te enfeitiçou e agora desejas cometer um crime e abandonar a família. É uma donzela, somente uma donzela. Não te refiras a ela assim. E com todo o meu respeito e carinho, devo dizer-te que não poderás adentrar os meus assuntos. A decisão somente a mim compete, que sou homem. Basta desta conversa, minha mãe, que se tornou absurda. Venho inteirar-te pelo respeito que devo como filho. Kennedy, que estava calado, ao ver o irmão inflamar-se, disse em tom baixo. Meu irmão, que fazes? Nunca te vi agastado com nossa mãe. Pensa em tudo quanto nos dizes. Tu não estás raciocinando como se deve. Estás prestes a cometer um crime. Fugirás com uma moça que é filha de um homem poderoso e que está comprometida com outro, que também é nobre e poderoso. Estás condenando a vós ambos a fugirem por uma vida inteira, pois não faltarão recursos para que o pai dela e o noivo aviltado te cassem como fariam a uma raposa. E quando encontrá-los, certamente vão matá-los. Kennedy aproximou-se do irmão, encarando-o furioso. Tu não te metas, Kennedy, pois não tens idade para afrontar-me. Não estou pedindo opinião ou aval de quem quer que seja. Estou apenas informando o que farei, para que saibais e não vos preocupeis. Não preciso ter idade para amar-te, meu irmão. Já o faço desde o berço. Não quero afrontar-te. Quero chamar-te aos raciocínios justos. Estás alterado, nervoso. Falas alto com nossa mãe. Gritas comigo e me ameaças, como nunca fizeste antes. E ainda acreditas que eides corretamente. Não te atrevas a dar-me lições de moral, Kennedy. Ainda não saíste dos coeiros. Disse irritado, batendo de ombros com o irmão e saindo pela porta. Procurou os amigos, pois estava agastado. Íntimo remorso o feria por discutir com a mãe e o irmão. Queria distrair-se. Foi aos alcoólicos. Dos alcoólicos, aos divertimentos menos recomendáveis de todos os tipos. Quando amanhecia, voltou ao lar, ainda com o odor das libações. Apenas banhou as faces e os braços e trocou a vestimenta para sair. Buscou a montaria e correu ao riacho para encontrar Miriel. Apeou e aguardou. Só então percebeu que não trouxera nada para o desjejum e lamentou. Logo ouvia o trotar do árabe pelos campos. Quando a viu, seu raciocínio ainda estava sofrendo a interferência do álcool. Ajudou-a a apear e a abraçou. Miriel sentiu o odor dos alcoóis, afastando-se para encará-lo. Bebeste? Desconcertado, Kevin baixou a cabeça. Sim, tive desgostos domésticos. Perdoa-me. Condoída com o olhar triste do rapaz, Miriel pegou em sua mão e levou-o para a beira do riacho. Estendeu no chão um tecido que trazia, sentou-se e fê-lo deitar-se com a cabeça em seu colo, acariciando seus cabelos. Pegou de um lenço e molhou-o nas águas geladas e passou em seu rosto, fazendo-o reclamar do choque. Não reclames. Seja homem e tolere, disse sorrindo.
Permaneceram ali por algum tempo. Ela havia trazido o desjejum. Kevin a informou do plano de fuga e dos insucessos com sua família. Inteirou-a sobre Thompson, dizendo que ela o iria conhecer no dia seguinte. Caminharam juntos e, na despedida, tomando as mãos da criatura amada, Kevin osculou-as, carinhoso. Despediram-se entre juras de amor e a promessa de se reencontrarem no dia seguinte. Kevin retornou ao lar mais calmo. Procurou por Kennedy, que estava nas lides junto aos cavalos. "Bom dia, irmão", disse com seu sorriso costumeiro. Kennedy virou-se e o encarou com certa frieza. Respondeu sem muita ênfase: "Bom dia." Aproximando-se, Kevin apontou um dos cavalos. "Queres hoje que eu te ensine a montar este? Fico dizendo que vou ensinar-te a domar cavalos bravos e nunca o faço." "Pois bem, acho que chegou a hora. Hoje não tenho tempo, mas agradeço", disse retirando-se, sem encarar o irmão. Kevin segurou-o pelo braço. "Espera, Kennedy, preciso falar-te. Quero que me desculpes pelo comportamento de ontem. Eu estava nervoso. Peço perdão." Abrindo um sorriso, Kennedy abraçou o irmão. "Que bom que te acalmaste. Espero também tenha refletido." Puxando o braço de Kennedy, o jovem músico levou-o até um tronco para assentarem-se. "Ouve, meu irmão, sei que minha mãe e tu vos preocupais comigo e quereis o melhor para mim. Mas peço que entendas que não me é possível viver sem Miriel. Peço que respeites a minha decisão. Amas tanto assim essa moça? Ah, meu irmão, muito mais do que imaginas. Tu não consegues entender por seres muito novo. Mas, em breve, terás também o coração arrebatado por alguma moça e compreenderás o que digo. Deves saber que o coração escolhe sozinho quem vai ocupá-lo, Kennedy. Não adiantam os raciocínios mais lógicos contra essa invencível realidade." Kennedy baixou a cabeça de faces vermelhas. Encarou novamente o irmão com um sorriso nos lábios. "Já me sinto inclinado a uma certa moça." Kevin o abraçou e desarrumou seus cabelos, rindo-se. "Horas, mas és um sem vergonha. Já te enamoraste tão novo. E quem será esta moça misteriosa que te faz corar o rosto?" "Não sou tão novo assim. Tenho 17 anos. Trata-se de Brenna, filha de Fingal." "Tens bom gosto. Muito bela a jovem Brenna. Já falaste com ela?" "Não, claro que não." "Pois vais falar, antes que outro te tome a moça. Não deves vacilar. Já devemos contratar este casamento, de maneira que possas casar-te quando maior de idade. Eu intercederei por ti como teu irmão mais velho e teu responsável em lugar de meu pai." Kennedy riu-se tristemente, baixando a cabeça. Estranhando a reação do irmão, Kevin o enlaçou pelos ombros, procurando animá-lo. "Mas tu te acabrunhas com a perspectiva de casar-te com a moça que escolheste. Não deves amá-la tanto assim, afinal. Ou estás temendo o compromisso? Pensei que fosse eu o que fugia de atar-se a uma mulher." Kennedy levantou-se e caminhou um pouco, voltando-se para o irmão, falando tristemente. "Vejo que tu continuas sem raciocinar, meu irmão. Tu vais fugir com uma donzela comprometida, filha de nobres. Em breve, isto será a notícia da vila. Que família vai consentir em entregar a filha para o irmão de um sedutor de moças? Definitivamente, não me será possível desposar quem quer que seja depois que fugires. Aliás, quem mais vai querer negócios com nossa família, depois desse teu feito? Temos ainda que considerar que os dois lordes podem criar perseguições de todos os matizes a mamãe e a mim, que ficaremos aqui suportando as consequências de teus atos. Tu pedes para que eu compreenda teus sentimentos e sinceramente, eu compreendo e respeito, afinal és o meu irmão mais velho. Mas peço também que reflitas no que deixarás para trás enquanto foges para viver um sonho de amor impossível. Já sei que precisarei deslocar-me com nossa mãe dessas terras, sabe-se lá Deus para onde, Kevin. Já sei que meus sonhos de amor estarão mortos. E sei também que os teus não passarão do que são agora, devaneios. Mas mesmo assim compreendo que és homem e podes fazer o que bem entenderes. Por isso mesmo peço a Deus proteger a todos nós." Kennedy sorriu de olhos nublados e retirou-se. Kevin sentia-se arrasado com o que ouvira. Não havia pensado em como seus atos poderiam repercutir na vida dos entes queridos.
Amava profundamente o irmão e a mãe. Seu coração corroía de dores em imaginar como os faria sofrer. Passou o dia confuso e alheio. Como poderia fugir e jogar sua família na lama desse jeito? Como poderia ser tão egoísta? Mas que outro jeito haveria? Não poderia simplesmente levar Miriel para sua casa e escondê-la. Novamente sentia-se agitado e fremido de remorsos. Novamente buscou os amigos à noite para tentar esquecer de seus insucessos e novamente chegou pela madrugada em casa. Mas dessa vez banhou-se para retirar os vestígios dos odores alcoólicos de si. Na hora combinada, foi buscar o professor para o encontro com Miriel. O velho mestre, vendo-o, falou-lhe de seu aspecto preocupante. O rapaz estava pálido e com olheiras. Após ouvir os alvitres de Thompson, saíram ambos para o local de encontros do casal, carregando um farnel de desjejum. Ao chegarem no riacho, Kevin forrou o chão e colocou em cima as guloseimas. Não demorou, Miriel chegou e ele a ajudou a apear do árabe. Ela foi apresentada formalmente para Thompson, que sentia sérias apreensões ao vê-la. Algum aviso interno lhe dizia para ficar em alerta quanto àquela moça. Ela, no entanto, para agradar a Kevin, era gentil e cordial com o instrutor, com uma ternura quase filial. Repassaram os planos para a fuga, notando Miriel, no entanto, que Kevin parecia mais retraído ao falar do assunto. A moça quedou-se impressionada e, ao despedir-se, estava um tanto abatida pelas elucubrações mentais às quais entregara-se a todo momento. Talvez Kevin já não quisesse mais fugir. Sua boa ama havia advertido sobre os desequilíbrios do rapaz. E se houvesse encontrado outra moça para lhe preencher o coração? E se todo aquele amor que ele lhe declarava tão grande e invencível fosse para ele apenas um devaneio ou uma aventura? No dia anterior, ele estava sob efeitos dos alcoólicos. Talvez ele estivesse nos divertimentos noturnos, entregue em outros braços, descobrindo que não compensava entregar-se a uma fuga com ela. Talvez, quando veio despedir-se nos jardins, com um bilhete em mãos, não tenha sido verdadeiro com ela quanto ao motivo da fuga, que atribuía ao amor por ela. Mil histórias lhe acorriam à mente excitada. Tramas e traições, abandono e desprezo era o material em comum de todas elas. Tantas inseguranças só fizeram por deixar a moça confusa e triste. Seu íntimo não conseguia confiar em Kevin. Sem saber o porquê, já que não possuía motivos concretos para tecer inquietações, Miriel receava fosse Kevin um rapaz volúvel e instável. Parecia-lhe que ele ia abandoná-la a qualquer momento pelos motivos mais banais. Não é incomum ouvirmos de pessoas que passaram por grandes provações relatarem que, antes da situação se materializar, passaram algum período de tempo tomados pelo íntimo temor destas mesmas circunstâncias, e acreditam firmemente que este temor era na verdade percepção ou pressentimento, provenientes de alguma capacidade de devassar o futuro. Mas na grande maioria das vezes estes temores não passam de reflexos de situações dolorosas ou traumatizantes que ainda não lograram ser superadas e que se transformaram em fobias ou medos ocultos devido ao esquecimento do passado a que somos submetidos pela reencarnação. Também nos convém analisar que estes medos se tornam polos de atração destas mesmas situações, por causa da fixação mental causada pela persistência do pensamento, porque o pensamento é uma potência energética no universo. Podemos concluir que atraímos aquilo que tememos, pois a lei de atração define que criaremos sintonia e intercâmbio com tudo aquilo que nos ocupa a mente. A fé e o medo são forças análogas, cuja única diferenciação é o direcionamento da energia. Ambos podem ser considerados fenômenos de alta magnitude, sejam os prodígios no bem ou os infortúnios do mal. É uma pena que os homens na terra, mesmo após as lições alvissareiras do Evangelho de Jesus serem derramadas como cachoeira de bênção sobre a terra árida dos corações, mesmo ante as luzes aclaradoras da terceira revelação estarem definitivamente radicadas no orbe e à disposição para todos quanto procuram a verdade, é uma pena que caminhem inconscientes dos cabedais de força espirituais e materiais que possuem, pela mercê do Pai que governa todos os destinos com precisão amorosa e justa. Ao contrário, em grande maioria, os espíritos em evolução na Terra passam pela vida física e permanecem na vida verdadeira, confundidos e descrentes da própria condição de filhos de Deus.
E por isso mesmo realiza-se pouco ou quase nada no planeta, com os fantásticos recursos que toda criatura possui, independentemente do degrau evolutivo onde estagia, muito embora a ciência mundana já esteja com os olhos nos inegáveis fenômenos do magnetismo humano, da indução mental, do poder do pensamento e da fala, dentre outros tantos. No caso de Miriel e Kevin, estes eram companheiros de viagens reencarnatórias há vários séculos e possuíam um vínculo espiritual tecido em laços da mais vera afinidade. Contudo, os desregramentos de um e outros haviam conduzido mais de uma vez à prevaricação e ao abandono dos compromissos, e embora se atraíssem e se amassem verdadeiramente, tinham fixado em seus sentimentos traumas que ainda não conseguiam vencer, e que, por isso mesmo, transformaram-se em medos inconscientes. Daí o ciúme excessivo e o sentimento de posse de Kevin e a constante insegurança e desconfiança de Miriel. Miriel chegou em casa inquieta e de humor alterado. Sua ama, que a observava atenta nos últimos 2 dias, desconfiava que a moça havia tornado aos encontros com o Adonis irlandês, já que retomara os passeios matinais e sorria por nenhum motivo a todo momento. Vendo-a chegar destemperada e entristecida e buscar o recanto preferido no jardim, Alvi caminhou até ela e pôs-se a afagar seus cabelos avermelhados, enquanto cantarolava uma de suas canções. Sentindo-se acolhida, a moça decidiu desabafar com sua ama. Ela era de total confiança. Contou sobre o encontro com Kevin nos jardins, do plano para a fuga fabulosa, de seu encontro hoje onde conheceu o professor Thompson e a impressão que guardava de que Kevin estava diferente, mais distante de seu amor. Ah, minha menina, não posso crer que ainda te arriscas assim a tecer esta aventura impossível com um homem tal o Adonis das tavernas. Se teu pai ou teu noivo descobrem. Olhando nos olhos tristes da filha do coração, Alvi decidiu não mais pressioná-la com as expectativas de insucesso que vislumbrava no caso. Estava claro que não adiantaria. Por isso mesmo, em atitude conciliatória e passional, mas procurando mimá-la que aconselhá-la ao bom proceder, conduziu a moça para um banco, de modo a se assentarem. Tomando suas mãos e olhando-a nos olhos, disse: Minha menina, não te perturbes assim com a atitude de seu escolhido. Se te acabrunhares, darás a ele o poder sobre tua vida. Me impressiono em ver-te assim, tão entregue, tu que a tudo dominas com tua coragem. Prestando atenção nas falas da ama, Miriel deixou-se deitar em seu colo, enquanto ela lhe afagava os cabelos. Ao que me parece, este rapaz está muito seguro de teu amor por ele. É preciso deixá-lo inseguro. Mas, minha ama, temo que ele me deixe. Pelo que me contas, ele já tentou fazê-lo, mas recuou quando tu te mostraste indiferente. Sim, mas quase invadiu a casa de meu pai de tão destemperado que ficou com minhas palavras. Bem, sejas mais cautelosa da próxima vez. Miriel entregou-se aos pensamentos. Deveria angariar para si, novamente, a empolgação do rapaz. Não poderia deixar que ele se evadisse dos domínios de seus sentimentos e talvez a ama tivesse razão. Capítulo 8. O flagra. Na manhã seguinte, Miriel estava decidida a observar Kevin. Ao encontrar-se com o rapaz, ainda o sentia disperso, evasivo, mais calado que o habitual. Isso inquietava Miriel de tal maneira que ela sentia-se tremer cada vez que ele iniciava algum assunto, imaginando que ele romperia o compromisso assumido. Já não suportando mais a expectativa, a moça, sem encará-lo, chamou-o ao habitual passeio a pé. Kevin andava ao seu lado em silêncio. Não fez a coroa de flores para lhe enfeitar os cabelos. Não comparou sua beleza com as belezas naturais, não fez seus costumeiros versinho de amor. O coração de Miriel precipitava-se no peito. Em certo momento, observando-o atentamente, disse: Kevin, estive pensando sobre a fuga que estamos intentando, e precisamos conversar. O moço irlandês, até então de cabeça baixa, ergueu o semblante para encarar Miriel nos olhos. O assunto inquietava-o, já que não conseguia atinar sobre uma solução justa para o caso. Observando-a, notou que a moça permanecia em atitude austera e fria, falando em voz baixa. Obtendo sua atenção, continuou: Desde o dia em que me apresentaste teu professor que te noto indeciso quanto às tuas intenções ao meu respeito. Creio que estás hesitando.
Parando na frente de Miriel, o rapaz fez com que ela o olhasse nos olhos. Peço que não duvides de meus sentimentos por ti, Miriel, pois seria um suplício para meu coração. Mas o coração da moça batia tão forte que ela tinha a impressão de que Kevin poderia ouvi-lo. Por isso afastou-se dele um pouco e esboçou o semblante distante. Mas Kevin pegou nas mãos da moça e as apertou. Querida, fugir contigo é lançar minha família inteira no opróbrio. É atrair para eles a vingança de teu pai e teu noivo. Tenho um irmão que deseja casar-se um dia. Tenho uma mãe que precisa de proteção, pois meu pai faleceu há muitos anos, quando eu era ainda um menino. Miriel retirou as mãos e virou-se para onde estava seu corcel árabe. Caminhou resoluta, tentando a custo não permitir que as lágrimas caíssem. Reunia forças para permanecer de semblante impassível, e conseguiu. Kevin correu até ela e a segurou pelos braços, mas ela não o encarava. Miriel, por que me viras as costas? Retirando o braço e com a voz baixa para evidenciar tranquilidade, a filha de Ohari aditou. Kevin, foste tu quem me viraste as costas. Não és um homem de palavra. Tu tens a constância da poeira solta aos ventos das colinas. Deixa-me ir, mas exponho-te os motivos justos de minha relutância. Sem conseguir mais disfarçar a irritação, a moça falou colérica, pois bem. Eu os ouvi, o que queres que eu diga? Que são realmente justos? Escuta-me, peço que vás para tua família e faças o que achares melhor fazer. Mas por favor não me procures mais. Deixa-me prosseguir com minha vida em paz, Kevin. Já que não te achas com suficiente disposição para tomar as decisões que te cabem como homem, faço-o por ti. O caso está resolvido. Volta ao teu lar, que voltarei ao meu e fingiremos que nunca nos conhecemos. Não, não digas tal coisa. Eu não disse que não desejo fugir contigo para vivermos nosso amor. Somente disse que estou relutante, devido aos motivos que te expus. Não, eu não poderia fingir que não a conheço, tu sabes. Também não poderia viver sem ti. Miriel tentou desvencilhar-se do rapaz, mas ele a enlaçou vigorosamente, beijando-lhe os cabelos. Espera, querida, não fujas de mim de novo. Mas tu não sabes o que quer. Não posso confiar em ti. Não digas tal coisa. Não sou volúvel ou sem palavra. Contudo, não posso deixar de cogitar o que te expus. E não sei de uma solução justa para o caso. Miriel ficou em silêncio. Kevin a soltou e a encarou, sondando suas atitudes. Ainda parecia distante. No dia de St. Patrick, minha Miriel, nós fugiremos. Não mudei de ideia. Apenas lamento que tenha que ser assim. Mas não é nossa culpa. Olhando para o sol, a jovem informou que precisava ir embora. Kevin despediu-se dela beijando-a ternamente, sem ser, contudo, devidamente correspondido. Agora era ele quem estava com as impressões que dominavam Miriel horas antes, inseguro e agitado. Arrependeu-se de haver deixado transparecer suas inquietações quanto à família. Ansioso, no dia seguinte foi ao encontro com Miriel levando a harpa. Compôs para ela uma pequena cantiga falando de seu amor. Mas a moça demorava-se. As horas passaram lentas e, a todo pequeno barulho, Kevin consultava o caminho para poder vê-la. Em certo momento, tomou do cavalo e seguiu para a fronteira com as terras de Ohari. Mas Miriel não vinha. Também não conseguia vê-la de onde estava. Pensou em entrar nas terras do austero nobre, mas resolveu voltar para casa. No outro dia, ela veio depois do horário combinado, com o sol já alto. Manteve-se indiferente durante um bom tempo, cedendo por fim às súplicas de Kevin. Não te agastes tanto assim comigo, Miriel. Tu sabes que não vivo sem ti tripudias. Tu és quem tripudias sobre mim. Não mantens a própria decisão por 2 dias. Se fosses tu meu noivo, eu temeria ser abandonada no altar. Às custas de alguma pirraça e teimosia, Miriel conseguiu novamente que o rapaz não hesitasse mais quanto à fuga. Kevin fugia às ponderações quanto aos familiares, os amigos, ou qualquer ponderação justa quanto à temerária decisão que tomara. Estavam acertados. Na residência de Miriel, apenas Alvi sabia de seus planos.
O pai, ocupado demais para prestar atenção aos passeios da filha, a mãe demasiadamente distanciada dela para ater-se aos seus horários, não desconfiavam do que a menina intentava fazer, condenando o valioso nome da família. O humor de Miriel estava totalmente alterado, devido ao amor que nutria. Sorria mais, era mais gentil e carinhosa. Mas seus pais também não notaram estas mudanças. Os pais deveriam ser sempre os guardiões zelosos da vida dos filhos, enquanto estes ainda estão sob seu justo cuidado. A arte da observação deveria ser por eles melhor aplicada, de maneira que conhecessem verdadeiramente os espíritos entregues por Deus à sua proteção. É uma tarefa demasiadamente grave para ser conduzida sem critério, e pela qual responderemos gravemente às leis universais. Se as relações amorosas no planeta são aquelas em que o homem se condena às paixões execráveis devido ao desgoverno do sentimento, as relações de pais e filhos ainda são as mais imaturas e as responsáveis por comprometimentos desnecessários quanto à lei de amor universal. Ainda temos um grande caminho a trilhar para estabilizar a família no mundo. Nossas relações ainda estão atreladas aos excessos do sentimentalismo ou ao destempero das técnicas mal administradas. Mas hoje podemos observar os diversos profissionais do conhecimento humano unindo-se em prol do equilíbrio familiar, sejam psicólogos, sociólogos, antropólogos, profissionais da área de saúde, etc. Todos buscam juntos melhores estratégias para pacificar as relações na célula máter da sociedade, muito embora devamos reconhecer que estas estratégias sofram os prejuízos do materialismo e do imediatismo. Mas não se demora o tempo em que o homem não poderá mais fugir da veracidade da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, do intercâmbio com o além da vida, que são conceitos já descortinados e estudados pela doutrina consoladora dos espíritos desde 1857. Quanto a terceira revelação tem a acrescentar aos homens de ciência e raciocínio, se estes se derem ao trabalho de atentar para seus princípios. Quanto estes códigos divinos poderiam auxiliar aos que buscam a verdade nos conhecimentos do mundo, se houvesse humildade, o suficiente para cogitar de seus princípios desapaixonadamente. A cada profitente desta doutrina libertadora, que é o Evangelho redivivo de Nosso Senhor, cabe a responsabilidade de ser um facilitador para a evolução do pensamento no mundo. Por isso, Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Kevin enviar cartas a alguns contatos de sua confiança e recebera a resposta positiva em menos de 30 dias. Faltavam menos de 90 dias para o dia de St. Patrick e já estavam todos mais ou menos preparados. A ansiedade que antecedia a fuga e o desconforto em que o lar se convertera, acabaram por colaborar com a volta de Kevin aos divertimentos noturnos com os amigos. Em seu raciocínio, precisava distrair-se e suportar suas inquietações e as ânsias de que se via tomado por Miriel, que desejava respeitar até efetivar com ela os esponsais. Sentia-se preso de impulsos desconcertantes estando com ela a sós no bosque e a custo sofreava seus arrebatamentos. Como homem preconceituoso da época, imaginava serem estas providências justas para os próprios instintos, e entregava-se aos desregramentos de toda a espécie. Naquela época, não se cogitava de qualquer temperança ou equilíbrio íntimo. Dizia-se não ser possível controlar-se a natureza animal do homem, sendo, portanto, necessários meios de saturação íntima. Com esta desculpa sóis foram estimulados, muitos séculos antes, os desequilíbrios sexuais no mundo, que até hoje teimam em viver no íntimo das criaturas, perdendo-as em seus caminhos evolutivos. Por causa de argumentos pérfidos como este, inaugurou-se no planeta a úlcera da prostituição, talvez a mais difícil de ser extirpada no quadro das chagas humanas que precisam ser vencidas para uma condição evolutiva mais segura. E nos espanta que ainda hoje, estando munido de conhecimentos científicos e filosóficos no mundo suficientes para reconhecer-se em nível mais avançado na evolução que nossos irmãos de reinos inferiores, o homem permita-se usar de tal argumento para precipitar-se em crimes de desrespeito ao próximo e à sociedade, ou em atitudes de completa desconsideração pelos sentimentos daqueles que com ele convivem. Kevin entregava-se aos instintos com cada vez mais frequência. Deixou-se retornar ao convívio de uma ou outra amante que havia abandonado por seu amor por Miriel, prometendo-se deixá-las assim que constituísse o compromisso final com sua amada.
Porém Miriel observava seu comportamento diferente, sem contudo compreender o motivo. O rapaz tornou-se excessivamente mais ciumento do que já era. Passou a invadir, de quando em vez, a propriedade do Zohari para vigiar suas atitudes com um noivo nos jardins, desatento aos princípios da prudência. Vez por outra, ficava descontrolado, acusando-a de ser muito atenciosa ou excessivamente gentil com Owen. Nestas ocasiões, a jovem irritava-se e discutia, terminando essas refregas em muitos pedidos de desculpas por parte de Kevin e promessas não cumpridas de não retornar mais ao castelo. Até que, faltando pouco mais de 2 meses para a festa de St. Patrick, Miriel foi informada por seu pai que seu casamento estava marcado para o dia anterior dos festejos, na parte da manhã. Mas, meu pai, como pode ser marcado um casamento para assim tão próximo? Seu noivo faz questão. Mas tu consentiste sem falar comigo. Na verdade, ainda não tratamos do assunto diretamente. Mas não vejo por que não ser assim. Qual diferença faz? Tu já sabias que a qualquer momento o esponsal seria marcado. Eu disse que só me casaria depois dos 17 anos e o senhor concordou. Fazes 17 anos poucos dias antes. Já terás então a idade combinada. Mas, meu pai, não pode ser antes do dia de St. Patrick. O'Hare estranhou a fala de Miriel e aguardou que ela se justificasse. A jovem herdeira tentava raciocinar rápido. Que seja um dia depois, então. Mas por quê? Porque quero fazer uma promessa ao santo padroeiro, em prol de minha felicidade. E essa simpatia se faz ainda solteira. Nunca foste religiosa, porque agora te afirmas crente em simpatias. E de onde tiraste tal ideia? De alguma cultura profana, minha filha? Não, meu pai, sabes que não faço isso. É que uma amiga me contou que a simpatia é eficiente para a felicidade conjugal e para uma prole numerosa. Mas só funciona se for feita quando solteira. Quanta bobagem, Miriel! É meu último capricho, meu pai. Por favor, atende. Depois dos eventos de St. Patrick, na manhã seguinte, caso-me com o Lord Owen, sob suas bênçãos. E nada mais te exijo. Miriel falava suplice. O pai estranhava a repentina devoção da filha, mas não via por que não lhe fazer o último capricho. Apenas 2 dias de diferença não seriam demais. Está bem, mas não me venhas com mais caprichos, Miriel. Sou um homem de palavra. Se já houvesse empenhado minha honra com o Lorde, não voltaria atrás. A moça abraçou o pai e o beijou, agradecendo. Saiu de coração precípite. Por pouco não via desmantelados os planos. Contou para Kevin de olhos úmidos, jogando-se em seus braços. O rapaz, roído de ciúmes e pela expectativa de ver seus intentos ameaçados, a abraçava comprimindo-a contra si. Despediram-se entre entendimentos e juras, pois faltava pouco tempo para que se unissem para sempre. Os dias se passaram celeres até o aniversário de Miriel. No encontro matinal, Kevin trazia uma boa notícia como presente de aniversário para ela. Havia encontrado no vilarejo para onde fugiriam, um sacerdote que os uniria no dia seguinte à fuga, pelos laços do matrimônio. Já estava tudo devidamente compromissado. Neste dia, foi mais custoso para ambos se despedirem, pois encontravam-se enliados na esperança de se casarem. Em poucos dias, fugiriam juntos para sua aventura de amor. Para Miriel, a tarde passou lenta e triste, pois seu rápido encontro de manhã com Kevin não a havia saciado de sua presença. Inquietava-se a todo instante até ter uma ideia mirabolante e persistente. Daria a si mesma um presente de aniversário. Iria até a vila, à noite, disfarçada. Sua Alvi iria consigo, de maneira a fazer-lhe companhia e guiá-la até onde pudesse encontrar Kevin. Daria um jeito de vê-lo, para recolher dele mais uma carícia de amor ou os versos apaixonados ao som de sua voz. Expôs para a ama, que ouvia atônita. Alvi tentou demovê-la a todo custo da ideia, mas Miriel estava irredutível. Será teu presente de aniversário para mim, Alvi. A verdade é que a ama tinha notícias de que o Adonis irlandês possuía amantes na aldeia e temia que Miriel ouvisse. A moça não possuía a conformação das mulheres da época. Não havia nela qualquer disposição para compreender a posição do homem daquele tempo. Seria, portanto, temerário.
Mas acabou por aceitar, pois pensava: pode ser que, vendo este rapaz com outra moça, ela resolva-se a não fugir com ele e retorne ao raciocínio. Afinal, se Miriel fugisse, Alvi teria que deixar a fortaleza do Zohari. Seria repreendida por causa de sua posição de ama particular. Estaria ameaçada. Foi assim que, depois da casa se recolher, dois vultos esgueiravam-se nas sombras deixando o castelo. Alvi havia conseguido despistar a guarda e Miriel saía encapuzada. De coração acelerado, a moça entrou na aldeia. Sentia-se emocionada, pois caminhava onde seu Kevin caminhava todos os dias. Pediu a Alvi que a conduzisse primeiro à academia de Wilson Thompson, pois pediria a este a fineza de encontrar para ela o homem amado. Caminhavam pelas ruas que propositadamente Alvi escolhia, baseada nas notícias que tinha. Em certo momento, Miriel avistou um vulto que reconheceria em qualquer lugar do mundo, pela maneira de se portar e de andar. Sim, era Kevin. Mas adentrava uma residência, após ser sorrateiramente recebido na porta. Miriel apontou na direção em que o vira. É Kevin, minha ama. Mas aquela é a casa dele? Deves estar enganada, minha filha, disse a ama com malícia. Aquela casa é de uma jovem viúva aqui da aldeia. A moça sentiu-se paralisando. O coração batia tão forte que ecoava em todo o seu ser. Que dizes? Assim é, não pode ser teu pretendido. Estás enganada, certamente. Tenho certeza de ser Kevin, minha Alvi. Miriel caminhou resolutamente para casa, já de olhos arregalados de ira. Que fazes, minha filha? Vou lá pedir satisfações. Não, Miriel, não faças isso. Correres perigo, pois estás aqui às ocultas. E se estiveres enganada? Não. Vamos primeiro nos certificar, pois o teu Adonis tem um irmão jovem, um tanto parecido com ele, e que ainda não conheces. Estacando, a moça respirou fundo. O que faço, então? Vem comigo, vamos observar. Assim que tu te certificares não ser o teu Kevin, vamos prosseguir, pois não estamos longe da academia de Thompson. Sejamos discretas. Estas casas mais simples têm sempre maneiras de serem espreitadas. E como quem já sabia o que estava fazendo, Alvi caminhou com a menina até a casa, encostando-se em suas paredes. Buscou a parte dos fundos até uma janela de madeira. Aqui certamente é o quarto, filha. Vê que esta janela possui uma pequena fresta. Vamos aguardar. Miriel estava trêmula, inquieta e confusa, não atinou que estava óbvio que a ama já havia estado no local antes, para conhecer-lhe as minudências. Não questionou por que fora conduzida justamente à janela do aposento íntimo da casa. Não raciocinava, devido à avalanche de emoções que a tomava. Espreitou pela fresta e visualizou o quarto escuro. Assim permaneceu durante vários minutos de expectação. Em certo momento, viu uma luz aproximando-se da porta. De coração descompassado, viu entrar no quarto a jovem viúva e colocar sobre um móvel junto à cama o luzeiro que trazia. Pouco tempo depois, que decepção! Adentra o quarto o seu Kevin. Sim, era ele, não havia dúvidas. E podia ouvir-lhe os sussurros. Era ele. Entrou e tomou nos braços a dona da casa, dando-lhe os carinhos que seriam só dela, Miriel. A moça foi tomada de um delíquio. A vista turvou-se, as pernas bambearam. Suas carnes tremiam e as lágrimas rolaram, ininterruptas. A ama a acudiu, assustada com sua reação. Miriel sempre fora tão voluntariosa. Aguardava dela a reação enfurecida, não o desfalecimento que testemunhava. A custo a reanimou para levantar-se e ir embora. A moça entrou em completo mutismo. Não reclamava, não blasfemava, não se irava, como seria de se esperar. No caminho, de quando em quando, gemia o nome do eleito do coração, deixando as lágrimas rolarem. Em casa, foi tomada de febres e pesadelos. No outro dia, não foi ao encontro matinal, ficando prostrada no leito. Seus pais perceberam o abatimento. No final do dia, estava fria, distante. Já não chorava mais. Parecia estar maquinando alguma coisa que ninguém poderia sondar. Seus olhos traíam a fúria que estava dentro de si, muito embora se mantivesse quieta todo o dia.
Nada mais falou a ama, pois depois de passado o episódio refletiu sobre todas as circunstâncias e compreendeu que ela sabia o que fazia. Já estava inteirada da traição de Kevin. E no dia de seu aniversário dera-lhe este extremo desgosto, sem avisá-la antes. Queria vingar-se de Kevin. Precisava fazê-lo sofrer a suprema humilhação que lhe fora infligida. Fora vítima de perfídia e perjura aos votos que trocaram. Confiara nele e ele se entregava aos braços de outra. Certamente que a estava traindo há muito tempo. Logo ele, que havia tido tão tempestuosa reação diante da notícia do noivado dela. Pois o traidor era ele, pois que ela não estivera em outros braços, em outros amores. Ele fora o único que trocara com ela os beijos de amor. E lá estava, mergulhado em outro abraço, sussurrando em outros ouvidos os versos que ela julgava serem somente dela. Iria se vingar, iria atraiçoá-lo também, para que sentisse na pele o que ela sentia. A verdade é que Miriel dava aso à influência de ideias externas que, como as dela, ressentiam-se de Kevin. Duas mentes conjugaram-se em um propósito ultrajante, motivadas pelo desregramento do belo rapaz que não se animava em controlar os próprios excessos. Estavam ligados Miriel e a mesma personalidade que a ela assustara no bosque, por entre as árvores dizendo, se fugirem, eu o mato. Tratava-se de um desafeto do passado de ambos. Com essa informação, os menos avisados poderiam supor que se uniam duas mentes em diferentes posições, uma que amava Kevin, sendo Miriel, outra que o odiava, sendo a personalidade em questão. Ou talvez, com a perfídia de Kevin, as duas mentes coadunassem ódio pelo rapaz. Não. Tudo isso não passava de amor. Amor traído, amor machucado, amor magoado. E o amor magoado, o amor adoecido é esse sentimento que renomeamos como ódio. Sendo assim, ninguém odeia sem amar profundamente, embora o sentimento esteja nas dolorosas teias de enfermidade espiritual. O de Miriel, adoecido pela traição de Kevin e pelo orgulho da moça. O da entidade que citamos, reflexos de uma amizade vilipendiada, ultrajada em seus refolhos. Ambos amavam. E por que ainda não logramos compreender esse sentimento que sustenta toda a criação de Deus, ou porque não temos maturidade espiritual para nos deixarmos envolver sem temores por esse sentimento sublime, odiamos, deixamos que nosso coração se encha de ressentimentos e mágoas, e adoecemos também o ergástulo fisiológico neste entrechoque de sensações incompatíveis com a destinação do amor. Após outra noite tomada de pesadelos, Miriel não foi novamente ao encontro de Kevin. Faltavam 3 dias para a combinada fuga. À tarde, como de seu costume, foi aos jardins apreciar o pôr do sol. Sua ama não a acompanhava, como era usual. Além do mais, desde o episódio infeliz, imensa distância se fez entre elas. Miriel não tocou mais no assunto e nem deixou margem para ouvir dizer alguma coisa. A partir daí, não mais buscou seus carinhos maternos nem suas cantigas antigas. Isolava-se, deixando claro que não queria dela a companhia. E foi respeitada.